Estamos ao vivo. Boa noite, Instagram. Oi, minhas queridas, como vocês estão? Estou aqui para nossa aula semanal. Vou fixar aqui o tema da aula de hoje para vocês saberem qual é quando vocês chegarem. E se você está vendo essa live gravada, ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Se você está assistindo ela gravada, já clica aqui no aviãozinho, clica para enviar para as pessoas, clica em compartilhar. Na verdade, quando você está assistindo gravada, eu não tenho certeza onde aparece o aviãozinho, mas eu acho que é no mesmo lugar. Então, clica para enviar essa live para as pessoas, encaminha para elas, para a gente espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conhece. E se você quiser adiantar um pouquinho, eu vou esperar o Instagram avisar as pessoas que eu tô ao vivo, esperar as pessoas chegarem, recebê-las, e aí eu começo no assunto. Então, se você quiser adiantar aí uns 2, 3 minutinhos, você não precisa esperar essa introdução, enquanto as pessoas vão chegando. Vamos ver se vai vir alguém. Eu tô aqui com umas anotações para a nossa aula de hoje. Então, quando vocês virem que eu tô olhando pro lado, é porque eu tô vendo tudo que eu tenho que falar para não esquecer nada que eu trouxe aqui para vocês. Eu avisei essa live hoje de manhã, não sei se deu tempo de todo mundo ver que eu vou fazer a aula hoje. Oi, Si, boa noite, seja bem-vinda. Então, tô esperando um pouquinho para ver quem vai chegar, quem recebeu o post e quem viu os stories e sabe que a gente está ao vivo. Se bem que essa é uma aula semanal que acontece todas as quartas-feiras. Opa, deu uma travada. Se me fala se você está me ouvindo. Bem, agora que travou que eu pensei em conferir isso. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. E a gente traz um assunto para ensinar vocês uma forma para fortalecer o relacionamento saudável entre você e seu filho, tá? Então, toda quarta-feira às 19 horas. A gente começou, essa é a terceira quarta-feira, então algumas pessoas ainda não acostumaram com esse horário, com essas aulas. Talvez, não sei se vai chegar muita gente aí. Então, eu vou começar o assunto. Travou, mas voltou, que bom. Então, hoje a gente vai falar sobre como agir com amor com o seu filho. E aí você deve estar se perguntando, deve estar pensando ou pensou quando você viu que ia ter essa live, esse tema dessa live, mas Simone, eu amo meu filho, tudo que eu faço pro meu filho é por amor, pelo amor que eu tenho por ele. Tudo que eu faço é por amor ao meu filho, o meu trabalho, né? Quando eu acordo de manhã, o meu filho é o meu motivo para acordar cedo. E eu acredito nisso. Eu acredito que você ama muito seu filho e que tudo que você faz é pelo amor que você tem por ele. Oi, amor! Meu marido, gente, acabou de entrar. Seja bem-vindo. E eu acredito que tudo que você faz é pelo amor que você tem pelo seu filho. Mas, gente, é muito mais fácil sentir o amor pelo nosso filho do que agir com amor pelo nosso filho, do que amar o nosso filho. E aí, eu quero dizer para vocês que estão aí, que estão me vendo agora, se você estiver vendo gravado, você pode colocar no comentário, tá bom? Não tem problema se você fizer vários comentários durante a aula toda, vai comentando aí todos os insights, todas as dúvidas que forem surgindo conforme eu vou falando, que depois a gente vem respondendo esses comentários. Você sabia que amar é um verbo? Com certeza você sabia. E você sabe o que isso significa? Coloca aí para mim no chat, Marcelo, o que significa que amar é um verbo? O que vocês lembram aí da aula de gramática que vocês faziam? Que verbos são? O que são os verbos, gente? Me contem aí, se vocês sabem o que significa. Eu aproveito para beber uma água, porque quando eu começo a falar com vocês, a minha boca fica muito seca. Então, enquanto tem um delay aí para vocês digitarem, eu aproveito para beber uma água aqui.
É ação. Isso mesmo. Verbos são palavras que indicam ação. Andar, pular. Oi, Sheila, boa noite. Seja bem-vinda. Andar, pular. Pri, boa noite. Seja bem-vinda. Andar, pular, comer, amar são verbos. Verbos indicam ação do sujeito. Então tem uma frase, tem o sujeito daquela frase e aí tem o verbo, quem está praticando aquela ação, né? Quem o sujeito é quem pratica a ação. E quando a gente fala de amar o nosso filho, a gente está falando de ação. No livro As 5 Linguagens do Amor, o autor Gary Chapman, ele fala que ele conta uma história. A história é assim, ele está dando uma palestra, né? Ele está falando para um número de pessoas sobre o que é amar, tal. E aí uma pessoa interrompe. O nome do livro dele é As 5 Linguagens do Amor. Então ele está falando sobre como falar na linguagem do amor ali do seu cônjuge. E aí um senhor levanta a mão e interrompe ele e pergunta: mas e quando o amor acaba? O que a gente faz? Aí o Gary respondeu: ame a sua esposa. Não, mas eu tô te falando que o amor acabou. A gente simplesmente não se ama mais. O amor acabou. Então, ame a sua esposa. E ele falava, mas você não está me ouvindo. Eu estou te dizendo que o amor acabou. Ame a sua esposa. Amar é um verbo. O amor acabou porque você não estava amando. Ou seja, se você voltar a amar, você volta a amar. Porque amar é um verbo, gente. Então, amor pode ser um sentimento, mas amar é ação. Se a gente ficar só no sentimento, você ama uma pessoa, mas você não faz nada, você não age, você não está amando aquela pessoa. Você tem o sentimento. E o que vai acontecer com esse sentimento? Ele vai murchando igual uma florzinha. Então, amar é uma ação. Quando eu estava pensando no tema dessa live, eu até pensei em colocar um A grande assim, e tipo, agir, amar, sabe? Porque eu coloquei agir com amor. Porque se eu colocasse agir e amar o seu filho, é redundante, porque amar é uma ação. Então, se amar é uma ação, por que é tão difícil amar com amor, agir com amor com o nosso filho? Por quê? O problema está na nossa estrutura, na maneira que a gente foi criado, por isso que é tão difícil, por isso que a gente ama o nosso filho, a gente tem o sentimento de amor, a gente tem muitas ações de amá-los, né? A gente ama, a gente pratica esse verbo de amar, só que muitas vezes a gente pratica esse verbo sem o sentimento, a gente pratica o verbo sem colocar ali aquele sentimento que a gente tem. Por quê? Porque nós fomos criadas, a gente foi criada numa estrutura que as mulheres são cercadas de muita cobrança na nossa sociedade. A sociedade coloca um monte de cobrança em cima de nós. A Brené Brown, no livro Coragem de Ser Imperfeito, ela chama essas cobranças de teias. E ela faz essa referência, faz essa metáfora, porque teia de aranha, quando você fica preso numa teia de aranha, né? Quando o mosquito lá tá preso na teia de aranha, quanto mais ele se mexe, mais preso ele fica. E ela fala que as cobranças que a sociedade tem em cima das mulheres são iguais teias de aranha. Elas são controversas e quanto mais você tenta seguir uma ou seguir outra, mais você vai ficando presa nela. Por isso que ela usa essa metáfora que eu acho tão incrível, eu acho que combina super bem. E as cobranças, né, elas vão nos deixando presa nelas e elas vão nos fazendo ficar cada vez mais cansada. E qual é o problema dessas cobranças? Que a gente foi criada, que o que a gente viveu até agora, né? O que a nossa sociedade faz ainda com as mulheres. Não é que fizeram com a gente e hoje não faz mais. Não é uma coisa que aconteceu e agora parou. Ainda acontece. O problema dessas cobranças é que a gente começa a querer atingir essas expectativas. A gente começa a querer cumprir essas cobranças que são impostas pra gente, sem perceber, tá? Não é proposital, não. Sem perceber, a gente começa a querer cumprir todas essas cobranças. E aí a gente começa a fazer as coisas para agradar o outro. Então, o outro
vai ficar feliz se eu agir de tal forma, o outro vai ficar feliz se eu agir de tal outra forma. E aí a gente começa a nos moldar para agradar o outro, a nos moldar para ser amada por aquele outro, para ser amada por ele. E aí você não vai ser, você não espera que o outro te ame pelo que você é. Você se molda para você ser amada por aquele outro. É isso que a sociedade ensina a gente. É isso que a gente aprendeu até hoje. A gente vai fazendo, cumprindo essas expectativas. Quando a gente percebe, a gente quer cumprir. No começo a gente não queria, a gente nem se importava com isso, mas a gente começa a achar que aquilo é uma obrigação nossa, a gente começa a se moldar, a gente começa a moldar o nosso comportamento, a gente começa a moldar quem a gente é, para cumprir essas expectativas, para cumprir essas cobranças. E aí a gente para de ser quem a gente é de verdade, porque a gente está sendo amada por aquele molde que a gente aquele molde que a gente criou de nós mesmos para agradar o outro. E aí a gente se torna mãe. Aí a gente se torna mãe. E o nosso piloto automático é o que, gente? É repetir isso com o nosso filho. Por mais que a gente sente por ele um amor incondicional, não sei se vocês leram o texto que eu coloquei hoje no post de divulgação dessa live. A gente ama incondicionalmente o nosso filho. A gente percebe, quando o nosso filho nasce, a gente percebe que ele não precisa fazer nada para a gente amar. Para que nós sintamos o amor que a gente sente por ele. Não precisa que ele faça nada, não importa como ele seja, a gente vai amar de qualquer jeito. Só que vira e mexe, a gente quer moldar o comportamento dele. Vira e mexe, a gente quer que ele faça tal coisa. Vira e mexe, a gente não aceita o nosso filho do jeito que ele é, porque foi isso que fizeram com a gente. Foi isso que fizeram com a gente. Para nos amar, pediram pra gente melhorar, pediram pra gente não chorar, pediram pra gente não espernear, pediram pra gente se comportar, pra gente não fazer birra. E aí a gente vira e mexe, vai para esse piloto automático e começa a fazer isso com os nossos filhos. Por quê? Porque tá lá na nossa estrutura, é o que tá no nosso piloto automático, né? Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Me contem aqui nos comentários se tá fazendo sentido para vocês até agora, se vocês têm alguma dúvida até agora do que eu trouxe até aqui, tá bom? A live de hoje é uma live curta, então se você tiver aí um monte de coisa para fazer, você consegue assistir, que não vou segurar você muito tempo. Acompanhe aqui, que não vou demorar muito, e me fala se vocês estão acompanhando, está fazendo sentido, sem dúvida, tá? Que eu já vou prosseguir. Então, gente, para a gente construir uma base sólida do nosso relacionamento saudável com o nosso filho, a gente precisa abrir mão dessas cobranças. A gente precisa abrir mão desse jeito de amar que a gente foi apresentado, que a gente veio até aqui com ele. Por quê? A gente se moldou para que o outro nos amasse e a gente não quer moldar o nosso filho para amá-lo. A gente quer amar o nosso filho do jeito que ele é. A gente sabe que a gente ama ele independente de como ele é, não é verdade? Então, só que sem querer a gente volta para aquele piloto automático. Tá fazendo sentido sim. Que bom, Si, obrigada por me responder. Então, para a gente construir uma base sólida para o nosso relacionamento, para um relacionamento saudável com o nosso filho, a gente precisa abrir mão dessas cobranças, para a gente conseguir amar os nossos filhos incondicionalmente. Primeiro, para a gente olhar para ele e amá-lo como ele é, e segundo, porque se a gente não parar de se moldar, a gente não vai conseguir parar de querer reproduzir isso com ele. Então, qual é o primeiro passo? Eu falei para vocês que eu vou te dar 2 passos para você conseguir agir com amor com seu filho, ou seja, para você conseguir amar o seu filho. E aí, o primeiro passo é: você precisa se amar como você é de verdade. Se amar como você é de verdade, como todos deveriam ter feito com você até hoje, como todas as pessoas deveriam ter feito com você até hoje, e não exigir, não
colocar um monte de cobranças e dizer que mulher é assim, mulher é assado, mulher se comporta assim, mulher se comporta assado, e aí você começa a se comportar desses jeitos para que você seja amada. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é isso, você se amar de verdade. Lembra das cobranças? É por causa dela que a gente ama aquela versão moldada da gente. Por causa das cobranças todas que a gente recebeu e que a gente começou a querer cumprir. Então, a gente precisa jogar essas cobranças fora. E como amar quem a gente é de verdade? Quem a gente é de verdade? Porque muitas de nós pode não nem reconhecer quem é de verdade, porque vem sendo essa pessoa moldada, vem sendo essa pessoa que agrada a todo mundo, vem sendo essa pessoa que quer controlar tudo para poder estar à frente, superando, alcançando as expectativas, e aí a gente nem sabe quem a gente é de verdade. Então eu vou ensinar para vocês uma ferramenta para você descobrir coisas sobre você e deixar sempre à vista, tá? Essa ferramenta é o calendário da sanidade. Esse calendário da sanidade é uma ferramenta incrível para você olhar para você. É uma ferramenta incrível para você olhar para você e saber quem você é de verdade. Entender quem você é de verdade e começar a se amar como você é. Tem alguém me ligando, gente? Peraí, eu vou desligar a chamada. Acho que vocês não ouvem, né? Eu sempre faço essa pergunta quando cai uma ligação mental e eu nunca lembro. Mas já parou de tocar aqui. Então, assim tá falando para eu dar um exemplo meu. Eu vou dar, mais para frente eu vou dar exemplos aqui, tá bom? Então, o calendário da sanidade, a gente chamou de calendário da sanidade porque é para você olhar para ele, se ver como você realmente é e você começar a se amar como você realmente é. E por que calendário? Para você manter ele, não sei se na casa de vocês é conhecido como folhinha, né? Na minha casa já ouvi falar folhinha, agora a gente fala calendário, mas já ouvi falar folhinha. Então, é para você manter essa folhinha ali, posta das coisas que a gente vai falar hoje, para você saber quem você é de verdade, para quando você estiver indo lá querer cumprir as expectativas, você lembrar que você não é aquela expectativa, que você não é aquela cobrança que a sociedade te impôs. Você é o que você quer ser, você é você de verdade. E você vai descobrindo e vai colocando nesse calendário. Pega então um papel, uma caneta aí para você anotar, porque eu vou fazer algumas perguntas e você, quando você responder, tiver a resposta dessas perguntas, você vai ter o seu calendário para você deixar ele sempre à vista, tá? Enquanto você pega lá uma caneta, um papel para você anotar, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Então, deixa eu pensar numa cobrança da sociedade. Bom, vamos lá. Eu queria, quando o Henrique nasceu, eu tive um problema, uma crise assim profissional. Primeiro foi uma crise interna, eu não tive uma crise no trabalho, mas uma crise interna profissional. Por quê? Eu sempre, a minha vida toda, eu planejei, tá, gente? Eu casei, demorei 10 anos para ter filho. E aí eu queria ter uma profissão, porque eu achava que eu precisava de uma estabilidade, ter uma profissão para ter uma estabilidade financeira e ter um filho. Quando o Henrique, e aí então eu tinha que trabalhar, se eu queria ter uma profissão eu tinha que trabalhar. Quando ele nasceu, eu achava que eu tinha que continuar naquele emprego e que eu tinha que colocar ele numa escolinha. Eu achava que eu tinha que colocar ele numa escolinha. Porque era isso que as pessoas faziam. Era isso. A sociedade dizia que a mulher tinha que trabalhar fora, que a mulher tinha que conseguir manter a vida profissional e cuidar do filho. Então eu achava que eu tinha que pôr meu filho na escola para ir trabalhar. E eu entrei numa grande crise, porque a minha profissão, eu demorei para escolher, não, mas eu quis ter uma profissão antes de ter um filho. A minha profissão era o passo anterior para ter um filho. Eu não queria mais
Não é que eu não queria mais. Eu achava que eu tinha que colocar ele na escola para eu manter aquela profissão e me manter trabalhando fora. E eu olhava e eu achava que não tinha outro caminho, que eu só tinha essa opção. E aí foi quando eu entrei numa crise, porque eu tinha que pôr ele na escola. Eu não queria pôr ele na escola. Eu não sabia me ouvir que eu não queria pôr ele na escola. Então eu entrei nessa crise e eu demorei para entender que eu não queria, que eu queria um trabalho que eu pudesse ficar com meu filho, que eu não queria um trabalho que eu tinha que pôr o meu filho na escola. Porque na minha cabeça, mulheres bem-sucedidas, elas trabalhavam o dia todo fora, pegavam o filho à noite, cuidavam do filho em casa à noite e o filho tinha que ir para a escola. Isso era o que eu, para atingir as expectativas da sociedade, e eu me obrigava a fazer isso. Depois eu entendi que não, que quando eu parei para pensar, para me analisar, eu entendi que não, que eu não precisava pôr o meu filho na escola, porque esse era o certo a fazer. Eu podia escolher o que eu queria fazer. E aí, na época, eu tinha a opção de home office, eu fiquei trabalhando de home office e depois acabei mudando de carreira. Mas eu entrei numa crise por conta de achar que eu precisava cumprir essa expectativa, que eu precisava pôr ele na escola. E aí, se eu ficasse naquele emprego, eu estava muito, infeliz, porque eu queria estar com meu filho, mas eu tinha que estar trabalhando. Então, isso é a diferença. Quando eu falo de você ser quem você é isso, porque se você tá, se eu me mantivesse naquela vida, trabalhar o dia inteiro, deixar meu filho na escola o dia inteiro, para atender essa expectativa, eu ia estar infeliz. Eu não ia estar sendo eu mesma. Como que eu ia conseguir olhar para o meu filho e deixar o meu filho ser ele mesmo, se eu não podia ser eu mesma? E aí, quando meu filho dissesse para mim assim, mãe, eu não quero ir para a escola, mãe, eu não gosto de tal roupa, eu também não gosto do meu trabalho. E eu estou trabalhando. Eu também não gosto de ter que deixar você 12 horas na escola e eu estou deixando. Então, é esse tipo de coisa que a gente se obriga a fazer, esses tipos de situações que a gente se coloca quando a gente não conhece quem a gente é de verdade e vive para cumprir uma expectativa alheia que não é a nossa, tentando agradar o outro e não agradar a nós mesmos. Eu vou começar então a fazer as perguntas do calendário da sanidade. Eu espero que você já tenha se preparado aí. Então, a primeira pergunta que você vai anotar, depois quando você responder, vai ser o primeiro pedacinho aí do seu calendário da sanidade. O que você pode fazer por você? E aí eu vou ler, tá, gente? Que eu não sei as perguntas de cor. O que você pode fazer por você que te traz a sensação boa e te deixa bem? Coisas simples que você gosta e não faz há muito tempo, para você conseguir perceber que você está se importando com você. Então, é o que você gosta que te faz se sentir bem. Não são as coisas que sei lá, uma mãe tem que gostar disso, sabe? Uma mulher casada, não tem que gostar de nada. É o que você gosta e é isso que você vai anotar. 2. Quais elogios você sempre deseja receber? Anote, faz aí uma listinha dos elogios que você sempre gostaria de receber. Por quê? Você vai se fazer esses elogios. Oi, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Você vai se fazer esses elogios todos os dias para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Então, se você não recebe esse elogio de outra pessoa, você não vai ficar para baixo, você não vai ficar triste, você vai se fazer esse elogio. Quais os elogios que você gosta de fazer? Liste para você se fazer esses elogios, tá? 3. Quais as coisas simples que você gosta de fazer, simples que você pode fazer para você descansar? E lembre-se, descansar é silenciar a mente. Muitas vezes a gente está cheio de coisa, a gente está na correria com criança, com trabalho, com um monte de coisa. E a gente esquece, a gente quer descansar, só que a gente esquece que descansar é silenciar a mente. Hoje a gente vive com muito barulho externo, gente. É o celular o tempo todo, um monte de mensagem. A gente perde a conta lá de quantas vezes rola para ver todas as mensagens que se recebeu no dia. É noticiário de TV, é internet,
Toda hora você está recebendo, você está sendo bombardeada com muito barulho, e isso é barulho para sua mente. Então, descansar é silenciar a mente. Como? Como você descansa? O que é simples para você que faz você descansar? Não você se alienar, né? Porque a gente tem uma tendência de achar que quando a gente senta, eu vou descansar um pouco, aí a gente já pega o celular. A gente já pega o celular e fica ali rolando o feed do Instagram, rolando o WhatsApp, ou quando você entra em vários aplicativos para ver se tem notificação. Então, lembre que descansar é silenciar a mente, tá? E não é, de novo, você não tem que meditar, você não tem que fazer yoga, você não tem que fazer nada que digam que é o certo. O que é? Voltei, né, gente? Acho que a minha internet hoje não tá das melhores. Deixa eu trocar aqui. Eu troquei a internet, gente. Vamos ver se melhora. Oi, Verina, minha mãe. Boa noite, mãe. Pergunta 4, tá? Estamos acabando. Quais as coisas que você gosta de fazer para se divertir? Quais as coisas que você gosta de fazer para se divertir? O Paulo respondeu aqui: faz tempo que não toco guitarra, preciso olhar mais para mim. Olha aí. É uma coisa que ele gosta de fazer, que ele já percebeu que faz tempo que ele não faz. Coisas que você gosta de fazer para se divertir. Faça aí uma listinha dessas coisas para você sempre lembrar que você precisa fazer essas coisas. Porque a gente sempre acha que eu tenho que trabalhar. Nossa, eu tenho que fazer comida. Eu tenho que arrumar minha casa. Sim, a gente precisa comer também, né? Mas assim, eu tenho que, sei lá, lavar o banheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Você também tem que se divertir, você também precisa se divertir, precisa estar na sua lista de coisas, descansar, divertir, tá bom? Vida de adulto é uma coisa muito chata. A gente acha que para ser adulto, para ser responsável, a gente precisa ser sério. E aí acaba ficando muito pesada a vida. Então, tem que ter momentos de diversão. Liste o que você gosta de fazer para se divertir. E por último, a quinta pergunta: qual o momento mais desafiador do seu dia? Se você souber qual é o momento mais desafiador do seu dia, você consegue se organizar para fazer as coisas que te deixam bem antes desse momento. Lembra que você listou o que te ajuda a descansar? Lembra que você listou o que ajuda a se divertir? Então, de repente, se o momento mais desafiador é o momento, sei lá, 6 horas da tarde, quando meu filho chega da escola. Então, um pouquinho antes dele chegar da escola, faz alguma daquelas coisas que vai te dar energia. Você pode se programar para você se preparar para esses momentos. Saber quais são os momentos mais difíceis te ajuda. Por exemplo, eu sei que da 9 horas da noite, quanto mais cedo eu acordo, esse horário pode até baixar. Eu fico muito estressada. Eu falo pro meu filho, e agora ele já aprendeu, nossa, minha mãe vira um monstro depois das 9. É isso, se eu olho no relógio, é 9 da noite, o Henrique ainda tá correndo pela casa. Claro, gente, que tem as exceções, né? Tem, por exemplo, na sexta é o dia do cinema, a gente acaba ficando um pouco mais, da 9 horas a gente tá ali terminando de ver o filme. Mas num dia normal, que a gente não tem nada de atípico, eu olho no relógio, 9 da noite, esse menino ainda tá acordado, já me dá um desespero, porque eu estou extremamente cansada. Então eu gosto que nesse momento eu não precise me preocupar com o bem-estar dele, eu não preciso me preocupar se ele tomou banho, se eu preciso pôr ele para escovar os dentes, se eu preciso dar janta. Então, nesse horário eu já quero estar muito mais tranquila. Então, saber quais são os momentos mais desafiadores do seu dia te ajuda a se organizar e evitar esses momentos, né? Ir para esses momentos mais preparado. Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? Dentro do passo 1, que é se ame como você é de verdade, tem aí o calendário da sanidade, que é uma ferramenta incrível para você aprender a olhar para você e e se amar como você é de verdade. E o passo 2 é amar o nosso filho incondicionalmente. Amar o seu filho incondicionalmente, sendo o seu filho como ele é e não como você gostaria que ele fosse. A gente, sem querer, a gente cria expectativas. Desculpa, gente, talvez eu esteja falando muito alto, que minha garganta começou a dar um pigarro aqui. Eu vou dar um exemplo meu. O Henrique, ele tem muito incômodo com roupas, tecidos, desde sempre. Quando ele era bebê, eu não consigo lembrar. Agora que ele tá com 7, eu percebo que eu tô esquecendo algumas coisas, mas
Ele, desde que ele aprendeu a falar, né, a mostrar, ele se incomoda e eu tiro todas as etiquetas das roupas dele. Tiro todas as etiquetas. Mas tem roupa, tipo, ele ganhou uma jaqueta de tactel do uniforme da escola. E aí ele fala, mãe, tá me incomodando. E aí ele fica. Ah, ficou pior então quando eu troquei a internet? Ah, que pena. Gente, me fala se pra vocês também tá ruim. Qualquer coisa eu troco de novo a internet aqui. Ele fica muito incomodado com qualquer costura. Então, qualquer roupa que tenha uma costura aparente, ele fica muito incomodado. E olha só, eu várias vezes passa pela minha cabeça, meu Deus, por que esse menino se incomoda tanto com as coisas? Mas ele é ele, e ele é assim, ele se incomoda. Eu não vou amá-lo menos porque ele se incomoda. O que eu posso fazer para amá-lo como ele é? Eu posso tirar as etiquetas das roupas. Quando eu compro uma roupa, hoje eu já aprendi, quando eu compro uma roupa que tenha uma estampa e aí pelo lado de dentro aquele monte de linha, eu já sei que ele não vai gostar, ele não vai querer usar, ele não vai se conformar. Calça jeans, por um tempo ele não quis calça jeans, ele não queria nem ver calça jeans, eu doei várias. Depois ele falou, mãe, eu quero uma calça jeans. Comprei. Usou algumas vezes. Chegou o verão, agora a calça já não quer mais usar calça. Ficou um pouquinho menor, ele já não quer mais usar calça porque ele se incomoda. E quando eu falo que a gente cria expectativas de quem é o nosso filho, é isso. Por exemplo, se eu for pensar como eu queria que fosse meu filho, eu quero um filho que veste qualquer tipo de roupa. Não é mais fácil para mim? Eu quero uma criança que qualquer roupa que eu ponho nela, ela não se incomode, ela não se irrita. É isso. Isso é você amar o seu filho como ele é de verdade. Era mais fácil, seria, mas esse é o meu filho, ele se incomoda. E eu preciso não só respeitar isso, mas amá-lo levando isso em consideração. Eu não vou obrigá-lo a usar uma roupa, eu não vou obrigar ele a usar determinadas roupas. Eu confesso que já tentei convencê-lo, filho, vamos vestir a calça jeans, você veste, fica 5 minutinhos, vê se você não se acostuma com ela. Eu já tentei convencer. Mas é isso quando eu falo de expectativa, gente, eu não tô falando de você fazer a expectativa que seu filho seja um advogado, um médico, o que ele vai ser quando crescer, é o que ele vai ser agora. O que seu filho é agora? Como você pode amá-lo incondicionalmente, ele sendo quem ele é de verdade? A Jojo com calçado só usa o que quer. É isso. Não seria mais fácil se você pudesse dizer, usa esse, usa aquele, mas se incomoda, incomoda. E ele também se incomoda com o sapato, viu? Dependendo do sapato, ele não consegue vestir. Agora ele tá com uma coisa com meia. A meia não pode estar muito apertada, mas se ela for muito larga, ele se incomoda que sobra aquele pouquinho nos cantos dos dedos. Sim, também. Ele é uma criança que se incomoda com tecido, com as coisas que pegam na pele dele. E ok, isso é amá-lo como ele é, aceitar como ele é de verdade. E aí, lembram do exemplo que eu dei de ir trabalhar num serviço, deixar meu filho no lugar que eu não queria deixar? Quando você não faz o que você quer fazer de verdade, quando você não consegue ser quem você quer de verdade, você não consegue deixar que seu filho seja quem ele quer de verdade. Porque você vai olhar para aquela criança e vai falar: que insolente essa criança querendo escolher a camiseta que ela veste. Eu tenho que trabalhar com aquele uniforme horrível. Eu não posso escolher meu uniforme. Mesmo que você não pense essa frase formatadinha na sua cabeça, é isso que vem. É isso que vem para você. Então, por isso que amá-lo incondicionalmente é o passo 2. Porque depende, para você precisa ser você de verdade e aceitar quem você é de verdade, para que você consiga aceitar quem seu filho é de verdade. Aí imagina um exemplo, né? A criança não gosta de feijão, e aí você também não gostava de feijão. Esse exemplo eu estou inventando da minha cabeça. Você não gostava de feijão, mas a vida inteira sua mãe falou: você tem que comer feijão, senão você vai ficar com anemia. Você tem que comer feijão, senão você vai ficar com anemia. E aí você aprendeu a comer feijão obrigado. Você entendeu que feijão é importante, eu tenho que comer. E aí, quando o seu filho nasce, o seu filho também não gosta de comer feijão. Você acha que você vai conseguir? Me fala aqui, vocês acham que essa mãe dessa criança que sempre comeu feijão obrigada vai deixar o filho escolher se ele quer ou não comer o feijão? Se ela a vida inteira foi obrigada a comer feijão?
É muito difícil ela deixar o filho ser quem ele é se ela não pode ser quem ela é. E esse exemplo, gente, eu dei um exemplo que eu criei aqui e é a mesma coisa, né? O mesmo feijão. Mas isso acontece com outras coisas, tá? Então, no caso, né? O Henrique, ele quer escolher a roupa que ele vai vestir. E eu não posso escolher nem o serviço que eu vou trabalhar. Eu não posso nem escolher o horário que eu vou trabalhar. Eu sou uma pessoa, hoje se colocou um stories, né? Que ela acorda mais tarde, ela não acorda sempre cedo, e perguntando, você tem mais disposição de manhã ou de tarde? Aí uma pessoa que nunca teve disposição de manhã, a vida inteira é obrigada a trabalhar num serviço que ela entra de madrugada. Quando ela se depara com um filho que quer escolher se ele não quer comer o feijão, é uma coisa totalmente diferente. Só que a mente, a nossa cabeça não permite. Eu sou obrigado a trabalhar há X anos naquele emprego, acordando de madrugada, sendo que eu não gosto de acordar cedo. E agora essa criança insolente quer escolher se ela come ou não come feijão. Então, por isso, você precisa se amar primeiro. A base está nisso. A base do seu relacionamento com seu filho está no amor incondicional. Só que para você praticar esse amor incondicional com ele, você precisa antes praticar esse amor incondicional com você. Tem uma frase que eu e a Si criamos, né? A gente não sei quem de nós duas criou, se a gente criou juntas, há bastante tempo atrás, assim que surgiu As Irmãs, lá em 2017. E a gente sempre colocava nos vídeos do Instagram, do YouTube, quando a gente postava, e a frase é assim: o amor flui quando começamos amando a nós mesmas. E é isso, gente. Para você conseguir amar incondicionalmente seu filho, você precisa receber amor incondicional. E quem vai te dar o amor incondicional primeiro? Você. Você vai se amar incondicionalmente e assim você consegue amar o seu filho incondicionalmente. Assim você consegue agir com o seu filho com o amor que você sente por ele. Porque que você ama o seu filho, não tenho dúvidas nenhuma. Mas agir com amor o tempo todo, amá-lo de verdade, do jeito que ele é, você precisa também amar a você primeiro, para você conseguir fazer esse exercício, para você se permitir amá-lo incondicionalmente. Gente, é isso. Passei um pouquinho, pensei em fazer uma live de meia hora, uma aula de meia hora para vocês, passei um pouquinho, mas eu espero que tenha sido útil. Eu estou aqui, se você quiser me fazer alguma pergunta, aproveita agora, antes que eu encerre, e me fala se foi legal, se vocês curtiram, se fez sentido aí para vocês. E depois me contem do calendário da sanidade, se você conseguiu fazer o seu calendário. Tô esperando um pouquinho, porque demora para chegar aqui quando vocês colocam um comentário. Mas eu já tô encerrando. Muito obrigada a vocês que estão aí, vocês que me assistiram, que me acompanharam hoje. E você que tá vendo a live gravada, deixa seus comentários aqui, tá bom? Muito bom, obrigada. Obrigada a você, Sim, obrigada a vocês que estão aí. Um beijo. Boa noite, boa semana.